próprio PT vai destruir o PT. Quando eles destruírem os falsos opositores, inclusive Bolsonaro pode ser presidente. Ele não quer Bolsonaro como candidato? É que o PT nem é o problema, entendeu? É isso que eu Não, o que eu chamo de tentado PT falar. é o PT e as linhas auxiliares. É o pessoal que tá no poder hoje do Brasil. É que no final das contas, se a gente quer ser livre, se a gente quer que o Brasil seja livre, a gente tem que criar uma organização política dentro do Brasil que seja autônomo e independente das organizações internacionais. Não, basta você ser livre aqui, ó. Basta você comprar seu Bitcoin e fazer autocustódia. Você vai pro país que você quiser no mundo, meu irmão. Aí você tá falando do brasileiro, você não tá falando do Brasil, né? A salvação individual, não coletiva. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta. Nesse sentido, eu acredito que dá pra melhorar a coletividade. Se o Brasil é dominado pelo Partido Democrata e pelos globalistas, não pelo bloco russo-chinês, por que a reserva do Brasil em dólar despecou brutalmente e a do yuan multiplicou nos últimos anos? Porque tá havendo... Porque, ó, primeiro, você ignora que dentro dos Estados Unidos... Não, você não ignora, né? Mas a questão é... nos Estados Unidos existem muitos anti-americanos dentro dos Estados Unidos. Ah, o Partido Democrata quer que menos gente compre título de dólar. Eu acho que o partido... Que dá menos poder a ele. Eu acho que Sim. Eu acho que... Então... Eu acho que o Partido Democrata serve ao governo mundial. Beleza, isso aí já é em controvérsia. Inclusive então, acima do governo americano. Mas o governo mundial... Então, caceta! O governo mundial quer mais poder ao Rússia e a China ou menos? Mas o governo mundial gosta Sim. dos Estados Unidos sendo manda-chuva ou ele quer que todos os países sejam subservientes a ele? É isso. O governo mundial tem tentado destruir os Estados Unidos há décadas, cara. É por isso que a gente tá nesse momento. E ele não tá destruindo? Tá, cara, mas o PT serve ao governo mundial. E a China O serve problema não é ao o PT, o problema é o governo E mundial. o governo chinês serve ao globalista? O governo chinês serve ao governo mundial. Todo mundo serve ao governo mundial, porra. Tem 3 grupos de poder. Não tem 3 grupos de poder. O Islã não é um projeto político. Então o PT e Os o islâmicos... PMDB era esquerda e direita. Eles se unem em algumas situações e brigam em algumas situações. Cara, no fim, eles estão competindo dentro de uma mesma hierarquia, dentro da mesma lógica de poder, que é o governo mundial. Em alguns momentos eles competem, em alguns momentos eles colaboram. Como qualquer força política. Então, mas não dá pra você colaborar sem que haja regras pra nossa competição e regras pra nossa... Não dá pra ter essa simbiose, essa relação entre os países, sem que haja uma centralização hierárquica que coordene essa relação. Sacou? Como não? Dentro de um condomínio, tem horas que as pessoas estão colaborando entre si, tem horas que elas estão disputando a eleição de síndico e tudo mais. Mas não existe as regras, não existe a forma. Isso. E isso é o que tem coordena. Regras escritas e não escritas. Pois e a regra quem decide as regras não escritas da forma com que os países operam na porra do mundo, manda no mundo! Mas a regra é a regra da natureza, liberdade mediada pela eficiência. No fim, Deus manda em tudo, cara. Quiser. No fim, Deus manda em tudo. O quê? No fim, Deus manda em tudo. No fim, todas essas hierarquias, elas são subjugadas a Deus. Elas acham que são subjugadas ao demônio. Mas, no fim, elas são subjugadas a Deus, entendeu? Mas o que eu tô tentando falar aqui é tentar fazer as pessoas que vivem nesse mundo, nessa planeta Terra, nasceram, igual eu, num mundo de 5 bilhões de anos, nasceram numa sociedade de 2.000 anos ao menos, sei lá, 6.000 anos pelo menos, né? Sem nenhuma contextualização, eu tô tentando contextualizar a vida delas para elas entenderem a hierarquia de poderes que regem a vida delas, para elas não ficarem iludidas em Bolsonaro, em Lula, em PT, em órgãos, em instituições, porque essas coisas são fachadas. Então não é coletivo, marketing, não é organização. imagem. É dentro da gente que a gente vai vencer, não é isso? É dentro por isso da que eu tô falando essas coisas, cara. É dentro da gente. Porque é dentro dessas pessoas, as pessoas que estão ouvindo isso, elas vão entender e eu não sei o que elas vão fazer com essa informação, entendeu? Mas o que eu sei é que Deus desejaria que se eu tivesse a oportunidade de falar a verdade para as pessoas e o que é mais fundamentalmente real no que eles estão vivendo, para que eles possam ter uma melhor oportunidade e chance de reagir a esse sistema todo e essa realidade todo, Deus gostaria que eu fizesse isso com a minha vida. Deus gostaria que eu usasse a minha voz e a minha influência para ajudar financeiramente com Bitcoin, mas também para entender, para as pessoas mentalmente começarem a entender mais o mundo que elas estão inseridas, as regras do jogo, porque o jogo, você só joga bem um jogo, você só aprende a navegar num jogo se você conhece as regras do jogo. Se você vive num jogo ilusório que criaram na tua mente e você comprou, se você vive a sua vida como se esse jogo fosse verdade, você vai acabar entrando em furadas, em ciladas,
Entendeu? Então é por isso que eu falo tanto. E é por isso também que eu acho que o Bitcoin é da hora, mas ele é uma peça do quebra-cabeça apenas. O quebra-cabeça é maior. Isso é uma arma dentre várias. Sim, várias. sim. A guerra espiritual é dentro da gente. E a guerra, todas as guerras, houve a utilização de criptografia como arma. Todas as guerras relevantes nos últimos 5 mil anos. Agora não era só criptografia, tinha pau também, não é isso? Você tem que ter De Bitcoin. múltiplos sentidos. Exatamente. Pau torando. Exatamente, pau torando, exatamente. Você precisa ter. Na hora que você começar a ter Bitcoin, é o mínimo. Você tem que aprender a usar criptografia, você tem que ter comunicação segura. O VPN que foi comentado aqui é uma arma necessária ou não é? Hoje em dia, sim. Pelo amor de Deus, não é isso? É uma Ter reação, várias, né? você ter várias residências, ter vários passaportes hoje em dia, você saber o que é um offshore, como é que funciona as outras árvores, não é isso? É mais fácil o seu macaco. Você já viu um macaco mudar a árvore de lugar, arrancar a árvore e mudar de lugar? É mais fácil o macaco mudar a árvore de lugar ou mudar de árvore? O que esse cara quer é se o macaco quer mudar a árvore de lugar, não é isso? E você é um macaco que quer mudar de árvore. Se a árvore tem mais fruto, você vai. Mas, Legal e legalmente, não é isso? Ô, Não. Renato, quantas Você vai vezes- pra árvore daqui tem mais fruto, Lógico, não é isso? Não. é lógico. E se valer a pena ir pro Brasil, volta pro Brasil, não tem problema nenhum, Mas, não é isso? Renato, A gente vai por gente é bem-vindo, não é isso? Deixa eu fazer uma pergunta pra você. não. Desde que deixam você voltar, né? Exatamente. Mas Mas se não deixar, foda-se, a gente pega um terceiro país. Existe- Rapaz, o brasileiro Renato, passando existe- concurso vai pra Marte, não é isso? Hein? Não. Você tá prevendo a minha pergunta. Existe alguma árvore além da Terra? Do planeta Terra? Existe alguma árvore além do Existem mais planeta de Terra? 200 países nesse mundo. Não. Existe alguma árvore além do planeta Terra? Não, tem mais de 200 países nesse mundo, E né? além do planeta Terra, existe algum outro lugar pra ir? Rapaz, tem outros planetas, mas a gente não tem como ir morar lá, né? Então pronto. Então existe um sistema fechado, um local fechado, que tá cada vez mais globalizado e interconectado. Na verdade, a gente tá passando um processo de desglobalização. Não estamos. Estamos. Errado. O comércio internacional tem caído. As relações, as relações internacionais, o comércio internacional. E a Nós mídia? estamos em um processo de desglobalização Não concordo. progressiva. Não, isso é número, porra. Discordo. O volume de Discordo do comércio, seu número o volume financeiro, relações Discordo, internacionais. discordo. Tipo assim, porra, tá diminuindo pra caralho. Tem um livro, inclusive, um cara chamado Peter Zeihan, de desglobalização. Porra, rapaz, é um processo, inclusive o americano, tá cada vez menos interessado em manter a paz mundial, porra. Ele tá se retirando, abandonando a porra toda. Esse processo do fracking, do americano ser autossuficiente em energia, mudou totalmente a política externa americana, Mas porra. isso não é uma, Totalmente. mas O quê? isso não é uma desglobalização. Não, isso resulta em desglobalização. Não Porque diminui a resulta. segurança, Não diminui... Não tem mais como colocar o gênio dentro da lâmpada, cara. Não tem como mais. A globalização está dada via internet. A globalização ela aconteceu quando as nossas mentes se conectaram globalmente. Isso não tem como mudar, cara. A globalização é um Eles fato, vão tentar é um a dado prisão da do Pavel, tudo isso está acontecendo. a prisão é do Pavel os caras tentando calar a galera, imputar controle. Sistema, O quê? o que acontece é o seguinte: existiam sistemas nacionais que coordenavam a estrutura global. E ela funcionava desglobalizadamente, ou seja, cada local tinha sua peculiaridade muito forte. Isso foi mudando com a globalização. Não lugar, o conceito de não lugar. Você tá no aeroporto, você sabe que país você tá, né? Exato. Shopping. Tudo tá sendo igual, certo? Então, quando isso acontece, vai ter uma reação. A reação que a gente está vendo a essa globalização rápida que aconteceu na humanidade são esses choques culturais. Isso é natural, mas isso não vai. Esses choques culturais não demonstram um fim da globalização. Pelo contrário, eles demonstram um estágio avançado de globalização, onde a globalização está tão forte que está insuportável para as culturas locais que antes estavam isoladas e que agora estão em conflitos constantes por causa da internet. Há 30, 40 anos, a maior parte da África e da Ásia era mais moderna do que hoje. Modernidade, no sentido de globalismo. Como é que era o vestimenta das mulheres antes da Revolução no Irã? Como é que é agora? Como é que era a vestimenta das mulheres, o tratamento da mulher na época, da guerra com a União Soviética? Mudou pra caralho. O Irã era o principal aliado, foi o único que pegou o F-14 Tomcat, era o principal aliado americano na região. A mulher se andava de mini saia e de cabelo na época do chá, porra. Que cansaram A África, a Ásia desistiu da modernidade, já houve um decaimento absoluto. Se vocês quiserem pesquisar, tem um cara, What Fault History, rapaz, tem uns sites aí maravilhosos analisando o fim, a decadência da modernidade. O mundo admirava os Estados Unidos, eles queriam ser os Estados Unidos na década de 70, 80, não é isso? Hoje em dia, chega um islâmico, seja africano, seja oriental, um indiano, ele olha o negócio e diz assim, que desgraça, você quer seu filho sendo um gênero neutro, boiceta? Diz assim, que merda, eles são uns merda, não é isso ou não? Ainda querem, acabou né? a admiração externa dos Estados Unidos.
Se você for em qualquer região da África, se você for pegar, antigamente, na década de 70 e 80, existia um respeito e admiração à riqueza da americana, à tecnologia. cara. Não, hoje em dia desmoraliza. Quem é que esquece aquilo? Não Mas desmoraliza. você é um merda. Você castra seu filho, Você rapaz. respeita pra O caralho quê? os Estados Unidos. Como? Você respeita pra caralho os Estados Unidos. Eles ainda têm muita riqueza. Eles ainda têm muita Não. riqueza. Você não respeita a riqueza O quê? deles. Você Eles têm respeita... muita riqueza. Não, você respeita O o quê? conjunto. Não, você respeita o conjunto de ideias que baseiam e fundamentalizam a sociedade Então, que eles vivem. qualquer pessoa que ame os É isso direitos que você fundamentais, respeita. qualquer pessoa que admire os direitos fundamentais, inclusive as Se você emendas. respeita a riqueza deles, você é puta Você deles. mesmo falou que é um adorador da primeira emenda da liberdade de expressão. Eu acho que qualquer foi a um- melhor emenda já criada na face da Terra. Qualquer um que ame os direitos fundamentais deve considerar quantas constituições no mundo tem 200 anos, bicho? Quantas revoluções deram certo no mundo não resultaram em destruição de riqueza? Eu acho que o experimento a americano é independência- excelente. Puta merda! Eu A acho. Constituição Americana é o maior documento da história da humanidade de direitos Ô, Renato, fundamentais, você bicho. tem noção? O quê? Ô, Renato, você tem noção que eu me fudi tanto na minha vida por defender um princípio constitucional americano, né? Você tem noção Mas é disso? universal. A liberdade de expressão, Eu sei os que é direitos universal, fundamentais é são por isso que eu universais. defendo, não é porque é americano, entendeu? É porque é da natureza das É coisas. porque eles acertaram, mano! Eles acertaram, os americanos são foda, mano! Mas já tava 2.000 anos no atrás. período da humanidade, eles falaram: essa ideia foda vai basear a porra do meu estado. Eles acertaram, mano. É por isso que eles dominaram o mundo, Porque mano. eles eram cristãos e Jesus disse: eu sou o caminho, A luz é a vida. a verdade e a A vida. verdade é a vida.